Daniela Rainer assume o governo do estado e diz que o foco é o enfrentamento ao coronavírus. E você vai ver também nessa edição. Com mudança no governo, tem mudança também no secretariado do estado. Setor gastronômico de Santa Catarina pede apoio da governadora em meio à pandemia. O projeto de lei prevê multa para quem simular a aplicação da vacina contra a Covid-19. Em Criciúma, mudança no trânsito na região do bairro São Luís. Brasil tem saldo positivo de empregos em fevereiro. E Criciúma é destaque regional na abertura de novas vagas. E no esporte, dia de clássico da capital do carvão, Criciúma e Próspera se enfrentam hoje à noite pelo Campeonato Catarinense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é quarta-feira, 31 de março de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Daniela Rainer assumiu o governo do estado de Santa Catarina na manhã dessa terça-feira e já no fim da tarde falou à imprensa pela primeira vez. Em seu primeiro dia à frente do governo do estado, Daniela Rainer falou à imprensa pela primeira vez. É a terceira vez que eu assumo interinamente o governo do estado de Santa Catarina. Duas dessas por razões bastante desgastantes para o nosso estado. E este, especialmente, é um momento em que essa interinidade tem que ser caracterizada pela luta pela vida, pela união de todos os esforços, de todas as forças producentes e pensantes do nosso estado, para que nós tenhamos êxito no combate à pandemia. O enfrentamento ao coronavírus foi o principal assunto da coletiva. A governadora em exercício afirmou que vai focar na vacinação e na estruturação do sistema de saúde para diminuir a fila de espera por leitos de unidade de terapia intensiva, a UTI. A boa notícia diante dessa dificuldade é que a gente já tem a maior quantidade de doses e com uma expectativa de que a produção aumente e a gente alcance com a maior brevidade possível a vacinação de todos os cidadãos. Aliado a isso, a gente tem uma necessidade de melhorar a nossa estrutura hospitalar, que atenda a nossa estrutura de saúde, que atenda a demanda que cresceu de forma assustadora nesse último período. A governadora reforçou que o enfrentamento ao coronavírus é prioridade nesse novo desafio à frente do governo. Algumas mudanças estruturais a gente pretende fazer na coordenação. Há pouco tempo foi instaurado o COIS, por determinação, e isso também nos traz uma tranquilidade maior. É o momento de nós nos reunirmos, conversarmos, fazermos as adequações necessárias e focar. Eu acho que o grande foco agora é a vacina, a aquisição de vacinas por todos os meios legais e possíveis, para que a gente consiga vacinar toda a população o mais rápido possível, existe uma meta que deve ser em breve divulgada. Existe uma reestruturação bastante importante para os próximos dias e que eu acredito que vai trazer mais celeridade, mais efetividade para a estrutura. E além do tratamento da Covid-19, Daniela falou em focar na prevenção. Eu tenho falado muito com a equipe de nós trabalharmos muito a prevenção. Eu vejo que falta campanhas de prevenção, de conscientização. Como a gente via em outras crises de saúde que a gente enfrentou há algum tempo, era muito claro isso, Eu lembro dos meus filhos, por exemplo, chegando em casa e ensinando, na H1N1, acho que todos vocês lembram, as crianças chegavam em casa e ensinavam o que aprenderam na escola, como é que funcionava na escola, e isso precisa ser resgatado. As campanhas de conscientização com os cuidados individuais e coletivos de saúde são muito importantes.
o ideal é que a gente tenha toda a estrutura hospitalar, mas que a gente não precise, né, tenha como um seguro, que a gente não precise utilizar de leitos de UTI, porque a gente conseguiu tratar os pacientes adequadamente numa fase menos grave. Ela disse ainda que avalia as atuais medidas restritivas contra a Covid-19 em vigor em Santa Catarina até o dia 5 de abril. A minha propensão é restritiva, sim, né? Proibitivas, que a minha propensão é que não haja medidas proibitivas, mas e que as medidas restritivas sejam de prevenção, de conscientização, né? Se nós estivermos num ambiente como estamos aqui, todos protegidos, com segurança, a gente tem algumas restrições, não podemos ficar sem máscaras, não podemos todos usarem álcool gel, todos estamos com a temperatura oferida, então são algumas restrições, algumas obrigações que todos nós assumimos, e isso eu acho muito importante. Se todos nós assumirmos as limitações que nós temos nesse momento, a gente não precisa proibir. A governadora anunciou ainda novos nomes que passam a compor o governo. Confira na reportagem. A governadora Daniela Rainer anunciou nesta terça-feira os nomes de novos integrantes do primeiro escalão do governo do estado. A Casa Civil passa a ser ocupada por Gerson Luiz Schwartz. Ele tem 56 anos e é advogado com especialização em direito tributário. Ingressou na carreira de procurador do estado em 93 e já exerceu as funções de procurador-geral do estado, chefe da Procuradoria Fiscal e procurador-geral adjunto para assuntos administrativos na PGE. Atuou também como consultor jurídico na Casa Civil, diretor da SCPAR e membro dos conselhos de administração dos portos de São Francisco do Sul e de Imbituba. A Procuradoria-Geral passa a ser comandada pelo procurador de carreira Luiz Dagoberto Brião. Ele tem 67 anos, é advogado e ingressou na carreira de procurador do Estado em 1993. Especialista na área tributária, fez mais de 550 sustentações orais em matérias fiscais e tributárias no Tribunal de Justiça de Santa Catarina só em 2019. O procurador já foi professor na Univale, na Escola do Ministério Público e na Unisul. A Secretaria de Estado da Saúde ficará sob o comando da deputada Carmen Zanotto. Natural de Lages, ela é enfermeira e está no 3º mandato como deputada federal. Carmen tem especialização em administração hospitalar, em saúde pública e em recursos humanos, além de formação em políticas para a primeira infância. Carmen Zanotto já foi secretária adjunta e de Estado da Saúde entre 2007 e 2010. Atualmente é relatora da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 da Câmara Federal. A Secretaria de Estado da Infraestrutura passa a ser comandada por Leodegar Tiskoski. Engenheiro civil, já atuou como secretário de Estado dos Transportes e Obras entre 1999 e 2002 e como secretário de Estado da Casa Civil entre 92 e 94. Servidor público aposentado, fez carreira no extinto Departamento de Estradas e Rodagem, onde atuou como engenheiro, coordenador e engenheiro-chefe. Foi deputado estadual constituinte, deputado estadual e deputado federal. Atuou ainda como secretário nacional de Saneamento Ambiental e como secretário nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos do Ministério das Cidades. O tenente-coronel da Polícia Militar, Alessandro Marques, será o novo chefe da Casa Militar. Aos 47 anos, ele é tenente-coronel da Polícia Militar e especialista em segurança pública. Atualmente estava na chefia do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar de Santa Catarina. Já a Secretaria Executiva da Comunicação fica a cargo de Miguel Bertolini. Formado em Economia com especialização em Administração e Gestão, ele já atuou na RBS e também no Executivo Estadual, com passagem de 9 anos na Secretaria de Estado da Comunicação e na Casa Civil. Foi secretário de Administração e Planejamento de Joinville entre 2013 e 2020. A governadora confirmou ainda a permanência do secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, do secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, e do secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Altair Silva, à frente das pastas. Representantes do setor gastronômico de todo o estado se uniram para pedir apoio do governo estadual. Eles reclamam de prejuízos durante a pandemia.
Empresas do setor gastronômico de Santa Catarina enviaram uma carta à governadora em exercício, Daniela Rainer, pedindo pelo fim das restrições impostas nos últimos decretos contra o setor. Representantes de bares e restaurantes do estado também reivindicam medidas de apoio econômico, com isenções de impostos para que os estabelecimentos possam manter as portas abertas. O documento foi elaborado pelo presidente da Via Gastronômica de Criciúma, Joster de Fávero, em parceria com representantes do setor em todo o estado. A carta conta com 30 assinaturas de associações do segmento em Santa Catarina. As representações se uniram em uma frente estadual, chamada de Movimento SOS Gastronomia. A principal reclamação do setor é referente ao decreto estadual que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para consumo nos estabelecimentos das 6 horas da tarde até as 6 da manhã, assim como o limite máximo de 25% da capacidade e o horário de funcionamento das 10 horas da manhã até as 10 da noite. O grupo defende que tais decisões, que foram tomadas pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COIS, não possuem um embasamento técnico para a contenção da pandemia de Covid-19. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de Santa Catarina prevê multa para quem simular a aplicação da vacina contra a Covid-19. Vamos conferir na reportagem da TV AL. O deputado Márcio Machado fez um pronunciamento para pedir apoio dos demais parlamentares a 3 projetos de lei de autoria dele. Um dos projetos trata de multa aos agentes de saúde que simularem a aplicação da vacina contra a Covid-19. O deputado apresentou em plenário vídeos que circulam na internet de práticas como essa. Senhora não aplicou nada aí não, senhora. Para com isso. Não, para com isso. Vamos, ajuda nós. Não, de verdade, desculpa. O parlamentar teme pela vida de quem se considera imunizado e, na verdade, não recebeu a dose da vacina. São pessoas que são idosas, pessoas que precisam dessa vacina, de repente ela acredita que foi vacinada e ela começa a ir no mercado, na feira, em qualquer outro lugar e de repente ela é contaminada. Então, a partir desse momento, eu quero pedir o apoio a todos os deputados. Eu apresentei um projeto de lei que diz o seguinte: dispõe sobre penalidade de multa aos agentes de saúde no estado de Santa Catarina que simulem a aplicação da vacina ou qualquer ato tentando fraudar, desviar, desfalcar ou burlar em benefício próprio ou de outrem o processo de imunização nacional, com uma multa de R$ 33 mil. O deputado Sargento Lima apoiou a iniciativa e lembrou que esses agentes de saúde também podem ser enquadrados no Código Penal. Está bem tipificado isso no Código Penal, de você expor uma pessoa a uma moléstia mortal, né? Ali ela está assumindo o risco de produzir o resultado da morte de uma pessoa. Para mim isso aí é assumir o risco de produzir o resultado de um homicídio. Nada mais que isso. E parabéns pelo projeto mesmo. Além de tudo, tem que ser notificado e responder ainda por tentativa de homicídio. O deputado Márcio Machado também pede apoio da Comissão de Constituição e Justiça para a admissibilidade do projeto que permite a doação para a Secretaria de Estado da Educação de projetos de engenharia voltados a pequenas obras ou reformas de escolas estaduais. A ideia é firmar parcerias, por exemplo, com universidades, para que formandos dos cursos de engenharia e arquitetura possam colaborar com o Estado. Hoje, um colégio precisa de uma reforma, de uma quadra, de um ginásio, de salas de aula. Então, o colégio solicita para a regional encaminha para a Secretaria Estadual de Educação, que faz as análises, depois de uma parte burocrática, encaminha para a Secretaria de Infraestrutura, que os engenheiros vão analisar a viabilidade, para depois esses engenheiros abrirem o setor burocrático um processo de licitação para que alguma empresa terceirizada faça os projetos, para que volte todos esses trâmites na infraestrutura e na Secretaria de Educação, para que depois possa abrir licitação. Por exemplo, em Correia Pinto,
Um aluno entrou em contato comigo pedindo um toldo. Poxa vida, eu destinei o recurso até agora, tão simples. Por quê? Porque existe toda essa burocracia. Então, esse projeto de lei é um projeto muito bonito, no qual vai beneficiar o estado de Santa Catarina. O terceiro projeto do deputado aumenta o valor da multa para quem pratica a farra do boi e penaliza, além do praticante e do organizador da farra, o dono do animal, o dono do veículo usado no transporte do boi e, inclusive, o motorista do veículo. Este vídeo, que circula na internet, causou comoção na população catarinense no último final de semana e mostra um boi invadindo uma piscina no município de Bombinhas para fugir dos farristas. O deputado já é autor da lei que aplica multa aos praticantes da farra do boi. Agora, ele resolveu apresentar novo projeto, mais rigoroso, para tentar conter a prática no litoral do estado. Agora nós vamos modificar a lei. Para quem estiver participando, R$10 mil. Para quem estiver promovendo, R$20 mil. Para quem vender o boi ou alugar, pasmem, tem pessoas que alugam o boi. Então também vai ter uma multa bem significativa de R$10 mil. Aquele que leva o boi, então o motorista do caminhão vai ter multa e o proprietário do caminhão também. Eu acredito que nós vamos conseguir fechar o cerco, porque é inadmissível. A seguir, mudança no trânsito na região do bairro São Luís com as obras do binário. Atenção aos motoristas que trafegam na região do bairro São Luís, aqui em Criciúma. Tem mudança no trânsito por conta das obras do binário. Confira. A Avenida Imigrantes Poloneses, localizada no bairro São Luís e que é uma das principais ligações com a região da Próspera, está fechada para o trânsito. A interrupção, que começou nesta terça-feira, será entre as ruas Fioravante Benedetti e 1734 e permanecerá assim por tempo indeterminado. Os desvios para quem precisa utilizar a região foram sinalizados e são acompanhados pelos agentes da Diretoria de Trânsito e Transportes, a DTT. Para os motoristas que precisam se deslocar no sentido Próspera Centro, a rua Fioravante Benedetti deve ser a opção. No sentido inverso, o desvio deve ser feito pela rua Anardo Raul Garcia. Para quem vem da BR-101 pela rodovia Luiz Rosso e quer se dirigir à região da Próspera, o desvio está sinalizado e indica também a rua Fioravante Benedetti. Mesmo com toda a sinalização, as obras acabam provocando alguns transtornos e a dica da DTT é que o motorista busque rotas alternativas e evite passar pelo local. Mais de 400 mil empregos com carteira assinada foram abertos no Brasil no mês de fevereiro. É o melhor resultado para o mês em 30 anos. Jadson, que agora trabalha em uma padaria de Brasília, foi contratado em fevereiro. Com ele, outros 400 mil trabalhadores de todo o país conseguiram emprego no mês passado. O novo repositor de mercadorias comemora. Tem o FGTS, tem o INSS, poder saber que futuramente, caso aconteça algo, você não ficar desamparado. No total, mais de 1.600.000 brasileiros foram registrados em fevereiro. O saldo entre vagas criadas e fechadas ficou em 401.639 postos de trabalho. Para o ministro Paulo Guedes, os dados mostram a retomada da economia brasileira. A economia, do ponto de vista do mercado formal de trabalhos, ela está se recuperando em altíssima velocidade. Nos 2 primeiros meses de 2021, o país criou quase 660 mil postos de trabalho, por conta da recuperação econômica em todas as regiões. Números alavancados pelo setor de serviços, que abriu mais de 173 mil vagas. A indústria contratou quase 94 mil brasileiros. Os outros setores também colaboraram com o resultado.
Esse é o melhor resultado para fevereiro em 30 anos. E segundo o governo, o bom desempenho da economia se deve à agilidade na adoção de ações de enfrentamento da pandemia, como o auxílio emergencial, que protegeu mais de 64 milhões de brasileiros, e o programa de preservação do emprego e da renda, que preservou 11 milhões de empregos. Certamente são frutos não só das medidas emergenciais, mas obviamente de tudo que foi feito para que pudéssemos robustecer o mercado de trabalho. E Criciúma é o município da ANREC que mais gerou empregos no mês de fevereiro. Confira na reportagem. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Criciúma registrou 4.075 novos empregos formais em fevereiro, finalizando o mês com saldo de 867. A quantia garantiu o primeiro lugar entre as 12 cidades da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, a ANREC, e a 8ª posição de Santa Catarina. Nas admissões registradas pelo CAGED em Criciúma, a maioria está concentrada nos setores de serviços, indústria, comércio, construção e agropecuária. Outro dado importante em relação à economia do município foi levantado pela Casa do Empreendedor do governo de Criciúma, que apontou um acréscimo de quase 270 novas empresas nos 2 primeiros meses de 2021, em comparação com o mesmo período de 2020 antes do início da pandemia de coronavírus. Só em janeiro e em fevereiro foram 702 alvarás emitidos, o que representa um acréscimo de mais de 60% em relação ao ano passado. Ainda conforme os números levantados, entre as 702 empresas nesse período, pelo menos 126 são de microempreendedores individuais, 109 são microempresas e o restante, empresas de pequeno e médio porte. A seguir o esporte, dia de clássico, hoje tem Criciúma e Próspera em campo pelo Campeonato Catarinense. A gente volta falando de esporte. Hoje tem clássico local. Criciúma e Próspera se enfrentam hoje à noite pelo Campeonato Catarinense. No retorno do Próspera à elite do Campeonato Catarinense, as equipes refazem o clássico da capital do Carvão nesta quarta-feira. O confronto, válido pela 7ª rodada da competição estadual, será às 9h30 da noite no estádio Heriberto Wilson. A última vez que as equipes de Criciúma se enfrentaram pelo Campeonato Catarinense foi em 2007. No confronto, no Heriberto Wilson, vitória do Tigre por 3-1. E no Mário Balsini, nova vitória dos Carvoeiros por 4-2. Resultado positivo que o Tigre busca repetir. O tricolor quer conquistar a primeira vitória na competição depois de 6 jogos sem vencer e estar na penúltima colocação na tabela. É ter performance, é ter entrega, é ter concentração e vencer o jogo. Nós precisamos urgentemente de uma vitória. A equipe ela tá lutando, tá fazendo por merecer, mas está faltando a competência. Então, no jogo de quarta-feira, a nossa intenção é entrar forte, respeitando o Próspera, logicamente, mas buscando a vitória, porque essa vitória vai ser muito importante para a nossa sequência na competição. Depois de tantas derrotas e empates, o técnico acredita que o time evoluiu e que está mais perto da vitória. E se nada mudou em termos de resultado, de vitória, porque rendimento mudou, a equipe vem produzindo, não é, eu acho que nós não podemos fazer uma análise daquilo que não está acontecendo, né? Então, lógico que a gente está vencendo, os números mostram, mas novamente contra o Joinville nós fomos melhores. O Joinville teve 3 finalizações apenas no jogo, as 3 no primeiro tempo. Poderíamos ter feito gol no início do jogo, mas enfim, é passado, são números que refletem hoje a nossa colocação dentro da competição, mas meu entendimento, pelo que a gente vem produzindo, não são condizentes com aquilo que a gente vem fazendo, com aquilo que a gente vem produzindo diariamente. Então, acredito no grupo, acredito nos meus atletas,
e amanhã, frente ao Próspera, vamos fazer um grande jogo e sair com a nossa primeira vitória. No começo da semana, a diretoria do Criciúma se reuniu e decidiu pela permanência de Emerson Maria à frente do time, o que aumenta ainda mais a responsabilidade no próximo desafio. E esse voto de confiança ele sempre veio do presidente, do Rampinelli, que está aqui todos os dias, né, conversando, vendo os trabalhos, vendo as palestras, né, nos acompanha nas viagens fora de Criciúma também, então ele sabe do nosso dia a dia, sabe da nossa relação com os jogadores, mas a vitória, como todo mundo tá vendo, ela tá demorando para vir. E quando isso acontece, você tem que ter resiliência, tem que ter espírito de luta. É difícil você pegar e colocar a cabeça no travesseiro e dormir, porque tem uma responsabilidade muito grande, que é defender as cores do Criciúma, mas eu, como líder, eu tenho que ter a cabeça fria, tenho que chegar no outro dia aqui disposto, porque os atletas vão olhar para mim e, se eu baixar a cabeça, eles vão sentir que a coisa ela não está indo por um caminho que todos querem. Do outro lado, o Próspera também busca a vitória. O time acumula na competição 3 derrotas, 2 vitórias e 1 empate e está em 9º lugar na tabela. A camisa do Criciúma é pesada, a gente sabe que é um jogo decisivo, mas nós do Próspera, a gente não tem nada a ver com o que está acontecendo com o Criciúma. Então a gente tem que estar preparado para um jogo difícil, complicado, mas que a gente tem condições de vencer. Para o professor, o empate pode ser um bom resultado, mas o time da raça vai, é claro, buscar a vitória. O objetivo nosso é vencer, o objetivo nosso é somar 3 pontos. A gente vai para ganhar, mas depende da circunstância do jogo. Então, no momento, o empate para nós, por um lado pode ser bom, mas por outro lado, dentro do nosso propósito que a gente quer, às vezes não é bom. Amanhã no Informe Região, todas as informações da partida dessa noite. E a edição de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais informações. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você.